Bom dia, Marcos. Bom dia, Thaís, e a todos os ouvintes da Mix. É uma satisfação, mais uma vez, estar conversando sobre um tema tão relevante, né? Primeiramente, eu queria trazer a origem da palavra dieta. Dieta vem do grego, diaita, que seria estilo de vida. Depois passou para o latim, que foi dieta, que aí significava regime alimentar. E hoje nós temos a palavra dieta, que significa o que a gente entende hoje. Então, se você pegar a origem da palavra, você percebe que dieta é uma organização pelo resto da vida. Você precisa de uma manutenção dos seus hábitos alimentares para que isso possa ter efeitos positivos na sua vida. Dentre os mitos, como o Marcos falou, os principais eles estão relacionados justamente a esses extremos que nós vemos hoje em dia, muitas vezes divulgados nas redes sociais. Nós tivemos casos recentes de uma influenciadora na Europa que teve um final trágico após adotar uma dieta frutívora, que seria uma dieta basicamente baseada somente em frutas. Então, como você falou, Thaís, nós temos várias dietas que são propagadas na internet, mas nós temos também contextos de planos alimentares dietéticos sérios e que são respaldados pela Organização Mundial de Saúde. Então, a gente precisa entender bem o que é verdade e o que é propagação de falácias. Não, Thaís, não é segura. Os estudos mostram que a gente pode ter uma quantidade segura, né, de 4 a 5 ovos por dia, mas a gente tem que entender o seguinte: o nosso corpo ele vai se adaptando a essas mudanças e até a esses extremismos, só que a gente sem perceber pode levar a desfechos trágicos, como alterações renais, alterações hepáticas. Então, assim, através do acompanhamento médico e você entender que cada pessoa é única e que vai responder de uma maneira diferente a essas mudanças que são feitas, você entende que todo extremo, todas essas dietas muito restritivas, elas podem levar a desfechos não tão legais, entendeu? Então, a partir do momento que você entende isso, você tem que perceber que você tem que adaptar a sua realidade a essas dietas. Marcos, nós temos alguns planos alimentares, algumas dietas respaldadas cientificamente. Por exemplo, o que a gente chama de dieta DASH, que é uma dieta de combate à hipertensão, que a gente tem uma redução de sal, que a gente tem alimentos orgânicos, frutas, verduras, grãos. Nós temos também as dietas low carb, que seria uma redução na quantidade de carboidratos, mas o extremismo também acaba prejudicando a qualidade de vida das pessoas, a condição de saúde das pessoas. Nós temos dieta paleolítica, dieta cetogênica. Então, assim, é uma variedade considerável de organização com relação a planos alimentares que precisa ver se adapta à sua realidade, se tem respaldo científico, e é justamente o acompanhamento profissional que vai direcionar isso, acompanhamento médico, nutricionista, e através dessa análise, através de exames laboratoriais, das condições clínicas do paciente, é que a gente consegue ter uma visão macro da situação, uma visão total, e estruturar um plano alimentar em uma dieta que ele tenha condições de seguir. Que é muito fácil a gente prescrever para o nosso paciente, você vai precisar fazer uso de castanhas, de grãos, mas muitas vezes a gente tem que entender a condição financeira da pessoa e até mesmo as restrições alimentares que ela possa ter, porque tem pessoas que têm dificuldade de se alimentar. Eu estava atendendo um paciente ontem que ele me passou que não consegue fazer ingestão de verduras, legumes. Então, a partir disso, nós temos que ter adaptações, suplementações de vitaminas, minerais, alimentos que a gente não em alimentos que a gente encontraria normalmente. Realmente tem que personalizar. Isso, perfeitamente. Não, de maneira nenhuma. Toda restrição pode gerar uma compulsão. E adianta, eu posso até emagrecer. Com certeza. Mas depois eu vou voltar a ganhar, porque não vai ser o meu estilo o meu hábito alimentar ali pro resto da vida. Isso mesmo, Thaís. Até porque essas oscilações, essas mudanças bruscas de padrão alimentar, elas levam o nosso corpo a um estado inflamatório. É como se a gente fizesse várias bagunças ao longo da vida no nosso corpo. Isso vai levar a um processo inflamatório, elevando inclusive o risco de problemas cardiovasculares. Já temos estudos que mostram isso, infarto, AVC. Então, para você ver, uma dieta feita de maneira errada, ela pode levar a prejuízos inimagináveis. Justamente por isso, a gente está fazendo um processo dietético, a gente vai ter uma restrição de calorias e vai perder peso. Mas, a partir do momento que a gente interrompe de maneira brusca e sem planejamento, a gente tem o que chama de efeito rebote.
rebote. O nosso corpo, ele sempre vai objetivar ir para o maior peso que ele já teve ao longo da vida. Então você imagina que é como se a gente estivesse puxando um estilingue, caso não haja um planejamento adequado. Então, vai haver uma restrição, você vai ter perda de peso, sim. Nós temos dieta de suco, essas restrições. Eu vou comer 12 horas, vou interromper 36 horas. Isso, até o jejum intermitente, ele tem estudos científicos, mas ele precisa ser feito da maneira correta, justamente para a gente não ter o efeito mais temido, que é o efeito rebote. Feito a participação do Fernando. Bom dia, Marcos. Bom dia, Thaís. Bom dia, doutor. Vamos dizer, eu faço uma dieta e eu queria saber do doutor aí. Eu deixei de comer arroz, por causa de inflamação do intestino, deixei de comer tudo com glúten, leite é sem lactose, tudo sem lactose. Como muita salada, no meu almoço é muita salada, um ovo cozido, uma proteína. E eu perdi 16 quilos e estou me sentindo bem, além de fazer exercícios também. Ou seja, deixei de comer arroz, deixei de comer produtos com glúten e deixei de comer lactose, produtos que tenham lactose. Uma vezinha ou outra eu como, não vou mentir. Mas é uma dieta legal essa, doutor? Bom dia. Bom dia, Fernando. Excelente as suas colocações, mas tem alguns pontos que a gente precisa esclarecer aqui. Geralmente essas dietas que a gente tem restrição de glúten são para pacientes celíacos, para pacientes que já têm esse diagnóstico de doença celíaca. E a questão da lactose, pacientes que venham a ter intolerância à lactose e até mesmo alergia à proteína do leite. Então, muitas vezes a gente tem a falsa impressão de estar seguindo uma dieta saudável, mas na verdade a gente está caindo em armadilhas do marketing com relação à alimentação, que a gente vê muito isso. A gente tem que ter na nossa cabeça que quanto mais natural uma alimentação com menos uso de ultraprocessados, com alimentos que vêm da natureza, menores os riscos da gente ter problemas sérios e desfechos muitas vezes graves. Então, você está seguindo bem, você teve uma perda de peso considerável, a reeducação alimentar, percebe-se que você é adepto da reeducação alimentar, então eu aconselho que você procure um profissional nutricionista, um profissional médico, para que possam te orientar e fazer esses pequenos ajustes na dieta que você vem seguindo. E mais uma vez, para perda de peso. Thaís, não é o glúten em específico. Tem muitos estudos e até questão de notícias na internet falando da questão da inflamação do intestino. Essa é uma abordagem bem específica. Mas, no geral, o que eu quero te explicar é o seguinte. Muitas vezes, quando você tira o glúten, você está tirando alimentos que contêm glúten. E esses alimentos que contêm glúten é o que faz com que o peso aumente. Então, não necessariamente o glúten vai fazer isso, mas os alimentos que contêm o glúten. Então, é muito difícil a gente conseguir estruturar uma dieta em um ponto específico apenas. Até porque a gente não faz apenas a ingestão de carboidratos, ou de proteínas, ou de gorduras. A gente tem que adaptar da maneira correta para que o nosso corpo ele tenha as necessidades supridas. Por exemplo, as gorduras, que muitas vezes são vilanizadas. Nós precisamos de gordura para absorver vitaminas, como vitaminas do complexo B. Então, assim, por isso que o paciente bariátrico, ele tem deficiências de vitaminas, porque a gente tem uma redução considerável da ingesta alimentar e acaba dificultando muitas vezes a absorção de nutrientes, vitaminas, minerais. Isso, perfeitamente, Marcos. Essas considerações, elas são muito importantes, até porque o nosso metabolismo, a forma de trabalho do nosso corpo, ela varia à medida que a gente vai envelhecendo. Então, os pacientes mais jovens, as crianças, as pessoas mais jovens, elas têm uma melhor absorção alimentar e muitas vezes não sentirão os efeitos desses alimentos ultraprocessados, como você falou, que passaram pelo processo industrial tão forte. Mas o preço, ele é cobrado a longo prazo. Então, o problema do McDonald's ou de qualquer alimento de fast food, ele não está no você fazer um momento pontual, mas você está fazendo uso daquele tipo de alimentação toda semana e até mesmo todos os dias. Isso. Então, a partir do momento que você tem essa consciência de que não existe uma restrição absoluta, de que você poderá sim fazer a ingestão de proteínas, de açúcares, mas de maneira ponderada, de maneira estruturada, que você consiga estabelecer uma rotina